Bom, então, se me permitem, boa tarde a todos, antes de mais. O Grupo Parlamentar do PSD, quero que me cheguem um pouco mais à frente, sim, senhor. O Grupo Parlamentar do PSD teve agora uma reunião com o Sr. Ministro dos Transportes e dar-nos algumas ideias, algumas informações sobre aquilo que foi esta reunião, que tinha, obviamente, como propósito falar do plano de reestruturação da TAP. Bom, percebemos que, depois de ter passado aquele epifenómeno que foi o plano vem ou não vem para ser debatido na Assembleia da República em plenário e é ou não é votado, uma situação que aparentemente já foi ultrapassada por imposição do Sr. Primeiro-Ministro. Percebemos também que há aqui um dissenso entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Tutela. Agora, concentremos-nos então na questão do plano. O plano está a ser elaborado numa articulação com Bruxelas, como é sabido, envolve 3,2 mil milhões de euros e ele ficará, espera o Governo, concluído em fevereiro de 2021. É obviamente muito dinheiro para dar sustentabilidade à TAP e nós esperamos que este dinheiro seja disponibilizado com rigor, com moralidade e com transparência. Porque verdadeiramente é dinheiro público, mas é dinheiro que vem dos bolsos dos portugueses. Somos todos nós, portugueses, já estamos a pagar 1.200 milhões de euros no ano 2020 e que no ano 2021 se espera que sejam cerca de 970 milhões de euros, até para fazer em 2024 os tais 3,2 mil milhões de euros. Portanto, dizia, é muito dinheiro, exige que haja aqui rigor, transparência e moralidade para que os portugueses percebam que valeu a pena fazer este sacrifício, este esforço, em nome do sucesso de uma empresa e em nome do futuro de Portugal. Nós temos aqui uma série de dúvidas, claro que nós não conhecemos o plano em detalhe, nem o Governo o tem ainda, está apenas a trabalhá-lo com Bruxelas e, portanto, nós vamos aguardar que o Governo nos apresente publicamente aos portugueses o plano, porque não pode haver opacidade nestas matérias. Para a opacidade já chegou o contrato com o novo banco, que foi feito em 2017, foi feito um contrato que ninguém conhece, mas que os portugueses estão a pagar as implicações desse contrato. Portanto, não queremos, não aceitamos, o PSD não aceita, que nesta matéria da TAP se repita exatamente uma situação e tenhamos aqui com a TAP uma espécie de novo banco com asas. E, portanto, seria verdadeiramente inaceitável. E, portanto, nós queremos que haja aqui rigor, transparência e o PSD cá está para, obviamente, apreciar, para, obviamente, olhar e estudar aquele que vier a ser o documento, o plano de reestruturação que o Governo venha a fazer, aprovar ou articular-se para a sua aprovação com Bruxelas. E, portanto, dar-vos esta nota, nós estamos expectantes, não diria estamos pessimistas, otimistas obviamente não estamos porque estamos aqui confrontados com uma necessidade de resgatar uma empresa que estava numa situação de falência, mas estamos obviamente expectantes em relação a este valor. O que nós queremos, repito, para mim estas palavras são muito importantes, é que haja aqui rigor, transparência, que o Governo faça o seu papel e que o Governo não ande neste exercício com que andou até aqui, que era a tentar passar um bocadinho as suas responsabilidades para o Parlamento, para os outros partidos. O Governo tem horas boas, tem horas fáceis e tem horas difíceis, com certeza, em qualquer organização. E esta, porventura, será uma hora mais de desafio, de difícil para o Governo. O que se espera é que o Governo não vinha aqui ao Parlamento alijar-se das suas responsabilidades e imputá-las aos outros partidos, ao Parlamento em particular, quando isto é matéria estritamente, como disse o Presidente do Partido Social Democrata, o Dr. Rui Rio, é matéria estritamente da responsabilidade da governação e, obviamente, do Ministro
dos transportes neste caso. O PSD sai desta reunião com a expectativa de que assim seja. Como digo, o documento que nos foi apresentado é muito embrionário, mas o que o Dr. Rui Rio disse é muito correto e muito certeiro, porque se é para voltarmos ao mesmo, se é para continuarmos a meter dinheiros públicos numa espécie de saco sem fundo, é melhor pararmos com isto, porque, em boa verdade, trata-se de algo que vai ser muito exigente já, com 3,2 mil milhões de euros para os portugueses, e nós não podemos estar à espera, não pode acontecer-nos esta situação de surpresas. Claro que nós percebemos que o Governo está a trabalhar numa situação de grandes incertezas e, obviamente, de uma perspectiva relativamente otimista. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que não haja, no fim de tanto dinheiro que pode vir a ter que ser investido pelo Estado e do bolso dos portugueses, termos ainda desagradáveis surpresas, como aconteceu, aliás, com o novo banco, não é? Se acha, o PSD foi um dos últimos partidos a ser ouvido, já ouvimos dizer que a TAP não pode ficar reduzida a uma companhia, ou um salto de outra grande companhia europeia. Queria perceber para o Parlamento do PSD qual será o melhor caminho para a companhia, e queria também perceber se o Ministro Pedro Nuno Santos, uma vez que é expectável que o plano venha aqui em votos, se mostrou abertura a ter incluído algumas das vossas ideias deste plano que agora ainda nos usa. Nós não podemos apresentar ideias porque simplesmente não conhecemos o plano em detalhe. Quando vier, veremos. Mas aquilo que verdadeiramente nós esperamos deste plano é que seja um plano que tenha sucesso, que recupere uma companhia que é a TAP, com um valor que seja um valor realista e que no fim de todo este percurso, lá para 2023 ou 2024, não venha o Governo, qualquer que ele seja, a dizer, afinal as contas estavam erradas, é preciso mais dinheiro e, portanto, vamos lá pôr aqui mais dinheiro nesta situação. Será uma circunstância que será a todos os títulos muito desagradável e, obviamente, sobretudo, muito penosa para os portugueses, para o senhor e para mim, para todos nós, pagamos impostos e é dos nossos impostos que vai resultar, obviamente, o pagamento deste financiamento de recuperação, esperamos nós, da TAP. Não, está ainda numa situação muito embrionária, como dizia, numa lógica muito de construção, porque o próprio Governo também admite que o processo só fique concluído em fevereiro de 2022. Aliás, o Ministro chegou a considerá-lo meramente um draft de um plano, nem sequer um plano, era um draft de um plano, quase diria mesmo um draft de um plano. Para ficar concluído fevereiro de 2021, foi o que nos foi dito. E, portanto, isto é, concluído no sentido de negociação do trabalho com Bruxelas. E, portanto, aí, segundo o Governo, estará disponível esse tal documento, que, obviamente, o Ministro deu-nos essas garantias, será divulgado, será apresentado aos portugueses, eventualmente no Parlamento e fora do Parlamento, isso não sabemos, mas nós sabemos uma coisa, é que matéria desta natureza, com tão elevado esforço financeiro, reclama, exige que haja uma enorme transparência na sua apresentação, na sua explicação, na sua condução, na sua avaliação, porque senão vamos ter a situação que é desagradável, significa aliás um novo banco, que é, nunca saberemos, afinal, quanto dinheiro lá vamos colocar, e por isso fez bem o PSD, na altura do orçamento, dizer, não, primeiro vamos avaliar a situação e depois pagaremos. Mas isto é uma situação de extrema, é uma situação dramática, porque até aqui não tem acontecido isto. E eu espero que nesta circunstância não estejamos, como digo, a fazer uma espécie de repetição da situação do novo banco, em que os portugueses estão a pagar e a pagar, aparentemente, não sabem ainda durante quanto tempo, sem que conheçam, no entanto, o contrato e até os níveis de compromisso para lá do contrato que existem entre este Governo e o atual Primeiro-Ministro, ou melhor, o anterior Governo, o atual Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, com Bruxelas. Portanto, aqui não pode acontecer isto. E, portanto, o rigor, a transparência e até a moralidade que estas coisas devem ter são absolutamente necessárias quando estamos a falar de matéria desta natureza, da TAP, com milhares de trabalhadores, com responsabilidades tão grandes para o país,
com impactos a todos os níveis e, sobretudo, com este impacto brutal de dinheiro público, mas que é, afinal, dinheiro dos portugueses. Sim, sim, o Sr. Ministro disse-nos até que não estava muito confortável, não estava muito satisfeito com esta decisão do Sr. Primeiro-Ministro, isso é verdade, porque a ideia dele, que aliás nos expressou que pensava, e deu até razões, não vou agora detalhá-las para isso, que nos dizia que para ele o caminho certo era debate parlamentar, votação no Parlamento. Aqui, obviamente, como é sabido, o Sr. Primeiro-Ministro pôs termo a esta estratégia durante o dia de hoje, mas de qualquer maneira ele tem as razões dele que nos apresentou para reiterar que este era de facto o melhor caminho na ótica dele. Como diz? Não, sobre esta matéria, eu acho que o Camilo Castelo Branco tem uma novela que se chama Gracejos que Matam. Eu acho que o tweet do Dr. Rui Rio é um tweet que matou aquela estratégia, que era uma estratégia estranha, que era o Governo tem uma responsabilidade, governar. Esta matéria depende da governação estrita, é uma matéria da governação. E, no entanto, o Governo, isto é, o Sr. Ministro da tutela, entendia que não, é uma matéria que tem que ir ao Parlamento, para o Parlamento também se responsabilizar nela. E, portanto, eu acho que aquele tweet do Dr. Rui Rio foi certeiro, objetivo e eficaz. Muito obrigado. Deixa-me só Força. à margem desta reunião, se nos quiser esclarecer, esse tinha feito várias perguntas sobre o caso do CEF. Esta tarde já houve uma conferência de imprensa sobre o caso do Serviço de Estrangeiros. Mas agora não vou falar sobre essa matéria. Só perceber se para o PSD foi importante hoje haver uma decisão no sentido da indemnização à família. Não, isso não há dúvida nenhuma, mas o caso está longe de estar encerrado. E, portanto, o PSD vai continuar a querer esclarecimentos e, portanto, o Sr. Ministro da Administração Interna virá, como é sabido, ao Parlamento na próxima semana e o PSD, já está essa matéria terminada, o Grupo Parlamentar do PSD vai ter uma intervenção liderada pelo Vice-Presidente Carlos Peixoto. Muito obrigado.